Se tem história, tem voz. Se tem Piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. Há 4 décadas nasceu uma escola, e com ela milhares de memórias e vidas transformadas. Está no ar especial Piscinate 40 anos. Um mergulho na memória e no coração de quem fez parte dessa caminhada. Está no ar o Rebobina Piscinate. Eu sou a Isabelle, eu sou a Laís, e hoje nós estamos aqui com uma ex-professora. Apresente-se. Meu nome é Graci, conhecida como professora Graci, e eu trabalhei nessa escola por muito tempo e fui muito bem recebida, meus alunos, memórias ótimas que eu tenho da escola. Poderia começar me dizendo quando a senhora chegou aqui, em que ano? Tem essa lembrança? Sim, então eu mudei para Sinop em 87 e eu vim para a escola aqui no segundo semestre de 1987. Fiquei na escola de 87 até 94. Foi uma época muito grande, vamos dizer assim. Trabalhei na escola, fui professora, fui supervisora e fui diretora da escola também. Então a senhora passou um bom tempo aqui, né? A senhora chegou bem no comecinho, basicamente, Sim, na escola. A senhora poderia falar um pouquinho como a sua experiência como professora? sim. Eu cheguei aqui na escola em 87 e eu fui para a sala de aula, sem dúvida nenhuma. A época que eu cheguei aqui na escola, a escola nem muro tinha. A escola tinha uma cerca e plantação de bilbergias, talvez pelo nome da rua ali, que é a rua Bilbergias. Então, a escola inteira era cercada por arames. E nessa época que eu vim para cá, a escola ainda era, não, é o mesmo tamanho, eu estive olhando aqui, a estrutura é a mesma, algumas salas só que aumentaram, mas a estrutura da escola, lógico, mudou algumas coisas. É, mas, em relação ao ensino, aos alunos, eu tenho muita saudade. Você pode ter certeza que eu tenho saudade dos meus alunos. E como diretora, como foi a sua experiência? Então, como diretora da escola, a minha memória ainda não está muito bom. Eu entrei para substituir a professora Tarsila. Eu substituí a professora Tarsila durante um ano. E depois eu fui para a direção da escola e fiquei mais 2. Então, como diretora de escola, eu fiquei 3 anos. Então, quando eu entrei como diretora da escola, a, normalmente a reclamação, assim, vamos dizer assim, sobre a estrutura da escola era que a escola não tinha muro. Então, qual a importância? A gente tinha dificuldade. Você veio em 87, que eu mudei para cá, e então aí a minha primeira proposta foi essa. Então, o muro da escola e a calçada da Primavera até o portão de entrada ali foi na minha época, foi construído na minha direção de escola. O muro da escola e a calçada. E mais algumas coisas. Essa primeira sala anexa aqui também, como estrutura, foi na minha época de diretora de escola. Essa primeira sala, aí eu deixei um projetinho que foi feito aquelas outras 3 lá na frente. Então, mas era boa a escola em si, os professores, os alunos, todo mundo participava de alguma coisa que a gente precisava. Então, foi isso. Os alunos eram bem participativos. Os alunos eram participativos. Olha, eu tenho amizade com aluno hoje que eu encontro na rua. Assim, eu sei que é aluno, mas já são senhores, tem aluno que já são avós. Então, é interessante isso. Mas eu tive uma boa assim, memória e lembrança da escola. A senhora poderia falar um pouquinho, aproveitando que você falou da diretora, como que foi esse processo para você virar diretora? A Tarsila, ela te indicou? Não, eu não sei explicar para você, porque a Tarsila estava na direção da escola, aí ela teve que sair da direção da escola. E aí, que antigamente era a DREC, a supervisão de ensino era a DREC. Aí me chamaram lá e falaram: você vai assumir o lugar da professora Tarsila. Eu nem queria, de jeito nenhum, eu bati o pé que eu não ia ser diretor de escola. Aí falou: não, você vai ser diretor da escola. Aí eu fiquei durante um ano na direção, e para terminar o mandato. E aí, na eleição seguinte, aí foi praticamente, falou, não, agora você tem que ser diretor de novo. Aí eu entrei na direção da escola. Então foram 3 anos, por isso que é 3, porque geralmente direção é 2, né? Aí eu fiquei 3 anos na direção da escola. Mas por que a senhora não queria? Tinha algum Tinha receio? medo, era muita coisa. Naquela época não era coisa tão fácil. Você tinha que fazer campanha, você tinha que pegar de onde você tirar dinheiro. Hoje você faz um projeto, você tem dinheiro fácil. Eu digo fácil se você consegue. Não, o nosso dinheiro era da cantina. Eu falei, vou ter que arrumar alguma coisa.
E aí, na época, você vê que interessante, a gente tinha conselho de pais. Então, para fazer o muro da escola, foi na época do doutor Adenir ainda. O meu marido falou, não, eu vou pedir para a prefeitura a mão de obra, que é o mais difícil, a mão de obra. Você consegue algum material? Então, praticamente, nós tivemos mais de 50% da prefeitura e o resto fomos nós aqui com dinheiro de cantina, de campanha, aí a gente conseguiu fazer. Então, eu tinha medo disso, dessas coisas. E era aluno, era uma escola, eu era nova na escola, fazia pouco tempo. Então, eu falava assim, como que eu vou enfrentar tudo isso de aluno, professor? A gente tem medo. Mas como foi a relação ali entre os que trabalhavam que acolheram, Não, participaram? foi bom, o acolhimento foi bom, ninguém. Tanto é que entrei na direção novamente, por pedido da maioria. Eu não, Graci, vai, fica diretora novamente, tenta, né? Mas o relacionamento assim com os professores e com os alunos, eu não posso queixar, sabe? Eu tive um relacionamento muito bom entre professor, pessoal do trabalhador aqui, as zeladoras, foi ótimo o relacionamento. Eu tive um relacionamento bom com elas. Era tudo harmonioso, né? Tudo harmonioso, trabalhava. Lógico que sempre tem aquelas confusões no meio do caminho, isso tem, não é uma. Pode faltar. Não, tem as confusões, pode ter certeza. Aquele professor que não vai muito com você, vai mais com o outro, isso tem, sem dúvida nenhuma. Não é uma coisa perfeita, mas dá para fazer um bom trabalho, sim. E como que eram as campanhas naquela época? Então, quando a gente precisava de alguma coisa, a campanha era feita com os professores. Então, normalmente aqui, a gente fala em campanha quando precisava de material, ou a gente apelava para alguma coisa, eu, pelo menos, apelava alguma coisa mais assim, se a prefeitura poderia ajudar, apelava para aluno, pai de aluno, porque pai de aluno muitas vezes vinha fazer um concerto, fazer alguma coisa, carteira quebrada, nós tínhamos o senhor ali, eu esqueci o sobrenome dele, a filha dele trabalhava aqui, trabalhava com esse material de carteira. Ele arrumava para a gente, ele cobrava o mínimo possível. Então, essas coisas eram assim, feitas de boca a boca. Era tudo como se fosse uma família. Uma mesmo, família, todo mundo ajudaria. O todo pessoal mundo se gostava ajudava. muito de fazer festa aqui, sabe? É interessante. Eu até tenho umas fotos aqui que eu vou deixar para vocês, e o grupo continua até hoje, 40 anos, eu tenho foto desse pessoal, que a gente sai uma vez por mês. A gente gostava muito de fazer festa entre professor. E todo mundo, como não tinha, a gente mudou para Sinop e não tinha assim uma amizade fora da educação, então a gente reunia na casa de um, fazia uma festinha num, uma festinha no outro. Isso perpetuou até hoje. Até hoje ainda a gente faz os encontros. Então a gente tinha que cada um levava uma coisa e assim a gente fazia os encontros. Interessante. Podemos adaptar aí, ó. Até hoje, eu até vou mostrar uma foto para vocês que dos colegas, que tem a Juvenil que já faleceu, tem na foto que é a outra que já faleceu, a Gladys que já faleceu, e mais uma lá que já faleceu, a gente tem nas fotos. Então, vários, eu ia selecionar lá, mas não tive nem tempo, de fotografias de anos a anos, assim que a gente se encontra, sabe? Então, vocês se encontravam toda vez, tiravam uma foto para recordação. A amizade de 87 para cá ficou. Olha que maravilha, nossa escola juntou amigos, eles estão até hoje juntos. Eis para aqueles que dizem que a amizade de escola não dura. Estamos aqui Dura. a prova viva de que dura sim. Que maravilha. E como que era a sua relação com os alunos? Então, a minha relação com os alunos era boa. Eu nunca tive encrenca com os alunos. Eu sempre procurei ajudar os alunos de todas as maneiras possíveis. E uma vez eu nunca me esqueço dessa história, gente. Até eu vou contar para vocês, porque é interessante para mim, que ficou na minha memória. Teve uma vez, como eu vinha de carro, eu geralmente vinha de carro, eu vinha a pé, porque eu moro perto. De vez em quando eu vinha de carro, porque eu era diretora da escola. Então, qualquer coisa que tinha que sair, você tinha que ir para o centro, eu ia. Mas uma vez eu cheguei aqui, a Marilis, que já veio aqui, que é a coordenadora, falou para mim assim, Graci, tem uma aluna da primeira série, faz uma semana que ela não vem à aula. Falei, mas e aí, Marilis? Ah, não sei, Graci, uma semana. Gente, aí eu fui, ela falou, onde que mora? Mora ali naquela... Eles tinham umas casas, assim, tipo kitnet, que morava todo mundo várias portinhas, assim, casa bem simplesinha de madeira ali embaixo. Ela falou, eu falei, eu vou lá então. Peguei o carro e fui lá na casa da pessoa. Quando eu cheguei lá, uma senhora na porta falou para mim assim, eu perguntei, onde mora fulana? Ela falou, mora ali. Aí eu fui lá, a menininha saiu. Aí
Mas antes da menina sair, a mulher falou para mim assim, ela não está indo na escola porque ela não tem chinelo, Gracinha. Falei, como é que a menina vai na escola não tem chinelo? Aí eu conversei com a menina, escuta, ela falou, eu não tenho sapato para ir na escola, chinelo. Gente, eu estou mentindo para você, eu botei a menina no carro, vim bem aqui na esquina tinha um armazenzinho, assim, eu falei, não, então vamos para a escola. Comprei o chinelo para a menina e trouxe para a escola. Aí a menina veio para a escola. Então, fatos assim, corriqueiros de ajuda para aluno, eu fiz muito, que não vale a pena eu mencionar para vocês, mas ajudei muita criança aqui nesse sentido, aluno que tinha problema em casa, que a gente chamava a mãe, conversava com a mãe. Hoje eu não sei se eu faria isso, mas eu já conversei com um aluno que a gente ficava com medo de aluno usar droga, sabe? Já, naquela época já tinha isso. A gente chamava a mãe, chamava ou o pai, eles vinham, a gente conversava, explicava, tentava ajudar, conversava com a criança. Hoje fica mais difícil esse controle para a gente chegar a conversar. Mas foi assim, foi muito bom. A relação com os alunos, eu amo meus alunos do Piscinato, juro para vocês. E eu tive uma vantagem, porque eu trabalhando aqui no Piscinato, eu trabalhava de manhã e à tarde aqui e trabalhava à noite na Unemate. Na minha época foi as duas escolas. Então, quando eu trabalhava na Unemate, eu tenho muitos alunos do Piscinato que foram meus alunos na Unemate. Então, a memória ficou mais extensa. A amizade ficou mais extensa. Então, sempre que eu encontro o aluno, ele fala, oi, professora. Aí eu já pergunto, você é do Piscinato ou é da Unemate? São muitas memórias. É, Gente. muita gente. Difícil de lembrar. Fica. A senhora sempre foi uma diretora muito ali. Eu acho que eu fui muito presente. prestativa, sabe? Pelo menos no meu ponto de vista, eu fui prestativa. Bom, mas eu não sou assim. Então a senhora teve bastante memórias, mas algum aluno em específico marcou a vida da senhora, estando ali como professora, fiscal de pátio, ou todas as pessoas que a senhora teve aqui? Teve algum aluno que marcou? Olha, tem aluno que marca assim pela potência dele, sala de aula, tem aquele que marca não pela potência, que você tenta fazer alguma coisa pelo aluno. Mas olha, eu tenho tanto casos de aluno assim que marca, sabe? Aluno que saiu da escola e você traz de volta. Você teve aluno que sobressaiu em sala de aula. Esses dias eu entrei num consultório para fazer ia ver uma. Eu achei interessante isso. Um sapato ortopédico, era uma aluna aqui do Piscinati. Eu falei, menina, você aqui? Ele falou, tô, professora. Então, outra coisa, o que marca bastante os alunos daqui é que eu encontro muito alunos, como eu estava na universidade. E a maioria deles, gente, eu acho que 90% dos alunos tiveram uma profissão saindo daqui da escola, uma profissão superior, sabe? A maioria dos alunos foram para uma faculdade. Porque hoje está mais difícil o aluno para ir para a faculdade, mas na minha época, eu acho que 90% dos alunos daqui foram para a universidade. Porque também tinha uma vida muito difícil, então todo mundo queria ter um futuro melhor, Futuro né? melhor. Eu acredito que estudaram. E eram alunos, para mim, ótimos. Você acha que a senhora, tendo como era muito família, era muita relação, era muito presente, teve alguma ajuda nisso? Né, deles quererem fazer alguma coisa? Não sei, eu acredito assim, porque a gente tinha o aluno antes, ele era, eu digo antes porque você vê, 40 anos. Os alunos ouviam, obedeciam, o que é difícil. Eu voltei aqui em 2018, era mais difícil a obediência do aluno, eu acho. O aluno sentava, o aluno perguntava, o aluno questionava. Então, a gente tinha uma memória maior do aluno, porque ou ele sobressaía pelo bem ou pelo mal. Então, você tem essa memória. Hoje, você não consegue ter uma memória muito em sala de aula, porque os alunos são todos parecidos, não tem aquele que sobressai muito, aquele que é. Então, são todos assim, como é que eu diria? Eu não digo desinteressado, eu digo mais assim, mais um básico, é. Vamos passar de ano. Isso, muitas vezes sim. E antigamente não, os alunos queriam sobressair. Olha, quando sobressaíam em sala, todo mundo queria. Então seria mais ou menos nesse sentido. Era mais disputado o primeiro lugar. Isso era mais disputado. Tinha sala que era mais disputada. Você falava assim, todo mundo queria estudar no A, porque o A era o melhor, porque não sei o quê, não era o B. O C era a pior sala que tinha, mas não era isso. Eu gostava da turma C, então, mas o A sempre falava, o A é todos inteligentes, o C não, mas não é isso. Mas eles faziam essa disputa. Mas eram tudo. Até hoje tem. É. Sim, até hoje. Olha, eu tive uma sala C, que eu amava a sala C. Era o terceiro ano C. Que turma boa, que turma boa. O A e o B também, certo? O A, então, sobressaía em tudo, tudo, tudo. Mas o C também era uma sala ótima.
apesar de ser muito mal falado, ele não era tão ruim assim. Nada. Ele era Eu achava assim, os alunos da C, para mim, eram mais comunicativos. hum, Eles eram mais assim alegres, mais comunicativos. Eles não davam tanta importância a esse grau de conhecimento, sabedoria, mas literalmente, eram motivo, isso, bem comunicativos. extrovertido, né? Eu gosto bastante de falar. Então. A senhora falando sobre o terceiro ano, que era bem comunicativo, e a formatura? Como E, era a formatura então, antigamente? interessante, né? Hoje já não se fazem mais, mas todo ano, todos os alunos que formavam faziam uma formatura, tudo bem, uniforme de escola, tudo bonitinho, faziam festa, formatura mesmo, formatura como se fossem uns alunos universitários. A escola proporcionava isso para eles. E eu achava interessante, né? Hoje não terminou o ensino médio, terminou. Antigamente não, os alunos tinham formatura mesmo, de festa mesmo, mesa preparada, salão preparado, a coisa mais linda. A senhora participou de muitas formaturas? Então, eu participei desde 87, 88, 91, eu acho, a primeira formatura que eu fiquei aqui, que é uns 4 anos, e aí em diante. Eu tive uma pausa, que quando eu, em 98, eu fui para a universidade para trabalhar no departamento de letras, então eu era chefe de departamento. Então eu tive que sair, porque como era dedicação exclusiva, eu saí aqui da escola de 98 a 2002. Então eu fiquei afastada, sem remuneração daqui. Aí eu voltei em 2003, que eu tenho saído do chefe de departamento, aí eu pude voltar, eu tinha que voltar. Aí eu voltei de 2003 e 2004, foi o ano que eu saí da escola aqui, aí eu me aposentei em 2004. Mas eu voltei a trabalhar ainda, porque eu tinha que inserir em sala de aula, para entrar na folha novamente, essas coisas assim. E, então eu tive um afastamento aqui da escola por 4 anos. Não um afastamento só de trabalho, mas eu sempre estava presente na escola que precisasse, sabe? Bom, falamos aqui sobre a sua experiência como professora, mas não perguntamos. A senhora era professora de quê? Eu, eu, sou, eu era professora de língua portuguesa, trabalhei a língua portuguesa com o maior gosto da minha vida. E você pode ter certeza, eu encontro um aluno na rua, ele fala, professor, eu lembro de tal coisa que você ensinou. Eu era muito prática, sabe? Eu não era muito teórica, eu era da prática. E também eu sempre achava que os alunos tinham necessidade de aprender coisas básicas para eles sobreviver, não coisa muito teórica. Mas eles são ótimos. O que eu encontro de aluno falando, professor, eu lembro de tal coisa. E normalmente a disciplina mais difícil que se tem, no meu ponto de vista, é sintaxe. Sujeito, predicado, objeto, essas coisas todas. Aluno quer morrer. Mas eu não sei, eu acho que eu tenho tanta facilidade de ensinar isso para os alunos, tanta facilidade, que todo mundo gostava eram as minhas aulas. Então eles têm memória boa. Apesar E no da ensino superior, quando eu fui para a faculdade, eu fiz o concurso da Unemat, eu sou concursada da Unemat, tudo, desde 93, estou na Unemat. Eu fiz, como experiência, por exemplo, eu fui da mesma disciplina, porque ninguém gosta de trabalhar sintaxe. Essa era a disciplina básica para mim, embora o meu concurso fosse feito em semântica. Mas ninguém quer pegar essa disciplina porque acha muito difícil e inútil, não é? O aluno diz, para que eu tenho que aprender isso? Então, para o aluno era uma coisa inútil. E então a minha experiência na universidade foi com essa disciplina. Mas eu garanto que o meu trabalho, eu fiz com toda a dedicação possível do meu trabalho. Os alunos têm uma experiência muito grande com a língua portuguesa comigo. Aluno que muitas vezes, eu achei interessante falar isso para vocês, mas o aluno, quando ia fazer essa disciplina de sintaxe com outra professora, eles não matriculavam, eles esperavam eu voltar para pegar a disciplina. Não, pegar a disciplina tem que ser com a professora Graci. Eu tive essa experiência de uma turma inteira fazer isso, não matricular nessa disciplina, matricular em outra disciplina, porque eles podem matricular a disciplina que quiserem, e para fazer a disciplina comigo, porque eu tirei licença especial, e aí não era eu a dona da disciplina. Aí eles voltaram a fazer comigo. Não, professor, a disciplina tem que ser feita com você, não pode ser com outra pessoa. Mas como assim matricular? Como era isso? Por exemplo, vocês entram na escola, a matrícula vem por série, certo? Então, você tem que fazer toda a disciplina certa, português, história, geografia. Na universidade, você pode fazer a matrícula, a disciplina que tiver. Se tiver matrícula no primeiro ano, no segundo, você pode matricular. Lógico, você tem que matricular no primeiro ano, mas você pode fazer a disciplina do segundo ano, segundo semestre. Você pode fazer a disciplina do segundo semestre. Aí, quando você passar para o segundo semestre, aquela disciplina você não faz.
Então, eles faziam isso. Eu trabalhava com o quinto semestre, de quarto semestre de sintaxe. Eles faziam a disciplina do quinto, mas não fazia do quarto. Esperava eu voltar para fazer. Apesar da matéria ser um pouquinho odiada, a senhora conseguiu fazer as pessoas gostarem Eu dessa consegui fazer a matéria. pessoa gostar. Eu lembro da menina do FISC ali, a Liana. Aonde a Liana me encontra e fala, professora, não tem uma professora de sintaxe igual você. Eu acho interessante. Isso para mim é vaidade para mim, né? Sim, com certeza. Uma coisa em comum que eu descobri em professores de português é que eles são muito comunicativos. Será? Será? Eu acho que eu sou tímida, eu sou uma pessoa tímida, você pode ter certeza. Mas Nossa, com a minha é. disciplina, eu acho que a minha timidez sai. Ai, mas por que português? Era porque não tinha outro? Ou porque a senhora se identificou com português? Na realidade, são coisas interessantes. Quando eu fiz a faculdade, eu fiz no Paraná. Eu vim do Paraná. Quando eu fui fazer a faculdade, a minha faculdade tinha história, geografia, letras, o que mais que ela tinha? Ciências, biologia. E eu queria fazer história. Para mim, isso é história. Mas falar tão assim, a história é coisa muito fácil. Você viu aquela história que falavam hoje? Hoje não, hoje mudou. Ah, você vai fazer pedagogia porque não tem outra coisa para fazer, precisa fazer pedagogia. O que não é de verdade. Pedagogia tem um campo de trabalho enorme para se fazer. E aí, história, não, o curso é fácil, você vai passar. O mais difícil é letras, eu quero ver você passar. Aí eu fui fazer letras para poder dizer que eu fiz um curso que era o mais cotado na época, era o mais cotado. Falei, então é isso que eu vou. Pra se provar. Para se provar que. Mas eu gostei do curso. E na minha época eu fiz português e francês. Eu não sei nada de francês, que eu nunca estudei, só fiz a faculdade. A minha faculdade tinha só português e francês. E não fui para a área de literatura, interessante. Eu nunca fui para trabalhar literatura, não era o meu forte. O meu forte é língua portuguesa. E, geralmente, a língua portuguesa, o que toma? Gramática. Ali, da opinião da senhora, a senhora acha que leitura, a literatura, mesmo que a senhora não tenha feito Sim, literatura, você acha que é muito importante? eu acho que é básico, porque se você lê, você consegue fazer qualquer coisa entender. Você falar em leitura, para mim, certo? Eu vou dar para você como experiência minha em sala de aula. Como é que eu trabalhei? Eu nunca gostei de trabalhar quinta, sexta série. Eu gostava de sétima para cima. Então, eu nunca. Eu trabalhei uma única vez uma quinta série aqui, que eu amei trabalhar naquela quinta série. Tinha umas alunas que vinham com a trancinha, coisinha mais lindinha. Trazia um paninho, gente. Na minha época, trazia um paninho, uma toalhinha para pôr na mesa, assim, para não sujar nada. Era coisa bem feitinha. Então, eu lembro dessa sala, assim, muito. Mas eu não gostei, não gostava de trabalhar com essa série. Eu gostava de sétima, oitava, nono ano. Mas por quê? Era por causa da maturidade ou algo do tipo? Eu acho que eu gostava dos alunos, assim, no sentido de debate, sabe? Porque aluno gosta de ser galanteador, falar alguma coisa, então eu ia na deles, numa boa. Então, talvez por isso eu gostava de língua portuguesa. Então, quando você fala assim, a leitura é importante, veja bem. Quando, essa eu estou colocando experiência minha. Eu tive um aluno em sala de aula que ele não lia. Então, mas ele, quando ele ia ler, ele lia tão baixinho que nem o menino do lado escutava. Eu fiz esse trabalho com esse menino um mês. Eu falei, escuta aqui, ó, você vai ler novamente para mim. E todo mundo fala, não, fulano. Não, ele vai ler. A hora que eu estiver lá atrás, eu escutar a tua voz, você vai parar de ler. E ele lia. E todo mundo ajuda. Esperava ele ler. Ele lia baixinho. Aí, passado uma semana, o menino do lado, está escutando? Agora eu estou, professora. Aí passou mais uma semana, o outro, está escutando? Estou. Aí, quando chegou lá no quinto aluno que escutou a voz dele, eu parei. Mas qual é o problema da leitura do aluno? O aluno que não lê, não interpreta. Então, quando você manda ele interpretar alguma coisa, ele não sabe. Eu tive uma experiência assim, eu chegava em sala de aula, falava para ele, todos os livros que a escola tinha na minha época, que trocavam todo ano, muitas vezes jogavam fora. Eu tirava todas as crônicas, eu adoro crônica. Eu tirava todas as crônicas e quando o aluno terminava, eu tinha uma aula só de leitura de crônica. E o aluno tem a mania de querer ler menos. Então, quando eu dava texto pequeno, ele lia, ele pegava, escolhia para pegar o texto menor e eu pegava o maior. Como eu sempre trabalhei em língua portuguesa, eu gostava das crônicas de humor. Eu trabalhei com crônica de humor. Eu falei, quem não leu o Homem Nu, quem não leu o Homem Nu não passou pela escola.
A crônica, O Homem Nu. Quem não leu O Homem Nu não passou para a escola. Ou Rosamundo no Banheiro. Eu falava para eles. Quem passou por a escola e não leu isso, não passou pela escola. Então, eu levava as crônicas engraçadas mais longas, lia para eles. Falava, você pegou uma pequenininha, você não sabe nem o que você leu. Se você tivesse lido essa, você saberia. E aí eu fiz uma experiência assim, eu mandava o aluno ler um texto só, único na sala. Ah, mas não entendi, professora. Mas por que você não entendeu? Ah, não entendi. Aí eu ia ler o texto para o aluno. Agora sim, agora eu entendi. Falei, qual a diferença de agora entender e antes não? O aluno não lê. O aluno está com uma dificuldade muito grande, ele soletra. E no soletrar, como é que ele vai aprender? E aí eu mandava recado para eles, eu fazia a experiência. Vai na sala dos professores. Assim que ele lê, sílaba por sílaba. O que eu mandei você buscar? Não sei, professor. Lógico que você não sabe. Eu soletrei, como é que você vai? Até chegar na última sílaba lá, você não lembra. Então, isso, esqueceu primeiro. Então, o aluno tem dificuldade de leitura, de interpretação, porque ele soletra. Quando ele chega no final, ele não sabe o que ele leu. Então, por isso que a leitura é fundamental para a aprendizagem do aluno. E para você aprender a ler sem soletrar, tem que treinar. Ler bastante. Mas a senhora mesmo, lia bastante ou só gostava mais de crônicas? Não, eu gostava mais de crônicas. Se você falar que eu lia bastante, não. Tanto é que eu não fui para a área da literatura, mas eu gostava que meus alunos lessem e da área de crônica. Adoro ler crônica. Tem uma Crônica eu lia. que a senhora marcou bastante, que a senhora gosta Justamente, eu falei, é O Homem Nu e Rosamundo no Banheiro. E tem um livrinho chamado Tia Zulmira e Eu, que vai contar a história do Rosamundo, o Esquecido. Porque vai contar várias histórias, é um personagem que tem, do Stanislau Ponte Preta, que o personagem ele esquece das coisas. É um espetáculo, ele entra em lugar errado, é fantástica. Essas duas crônicas eu acho que todo aluno que passou pela escola tem que ler. uma marca. É uma marca. Pela professora, que é assim, tem que ter lido essas duas crônicas. Ei, repete a crônica. O Homem Nu, Fernando Sabino, e Rosamundo no Banheiro, de Stanislau Ponte Preta. O Stanislau Ponte Preta tem um livrinho chamado Tia Zulmira e Eu, que eu acho que a biblioteca deve ter, e vocês podem ler. Você vai adorar as duas crônicas. Um convite para quem está nos assistindo aí, uma professora recomendando uma crônica. E outra coisa, eu vou falar sobre as crônicas, por exemplo, quando o aluno lia as crônicas, eu entrava no debate, porque a crônica dá um debate legal. E normalmente os alunos é contra ou é a favor, e aí forma muita confusão na escola, na sala, porque um é a favor. Não, gente, vão ouvir certinho quem é a favor, vão ouvir certinho quem é contra. Porque o Rosamundo no Banheiro, ele é esquecido, ele entra no lugar errado. E aí a pergunta que eu fiz foi, se o marido da mulher chegasse na casa, o que vocês acham? Ele acreditaria ou não? Menina, dá um debate fantástico em sala de aula, essas crônicas. A senhora gostava, então, de levar crônicas pelo fato do debate. Pelo fato do debate também, mas crônicas para eles gostarem de escrever. Porque eu acho que um aluno, para começar a escrita dele, a leitura dele, ele tem que ler alguma coisa que ele goste. Quantas vezes eu não dei para os alunos fazerem crônicas em sala. Eu tenho crônicas guardadas até hoje de alunos daqui. Esse tempo agora no mestrado, a menina precisava de textos. Eu dei 100 textos para ela daqui da escola. Eu falei, não precisa me devolver, que era escrita dos alunos. 100 textos. Aí eu comecei, como eu aposentei, eu comecei dando as coisas. Mas são crônicas fantásticas, porque a crônica é uma narrativa curta, é a única diferença. E para eles é fácil. Aí eu falo, mas não sei. Falei, menino, você veio da escola agora, de bicicleta até aqui, tem uma história para você contar. Aí todo mundo conseguia fazer crônica. Meus alunos foram bons em crônicas. A senhora gostava, então, de guardar muitas coisas dos alunos, como guardar memória? A senhora tem muita coisa ainda, assim, as fotos? Tenho. Talvez eu tenha crônicas ainda guardadas em casa, sabe? Que eram histórias, porque como eles ficavam na dúvida, eu falava a história do dia a dia. A crônica é a história do dia a dia, começa e acaba. E aí, eles escreviam várias crônicas, vários textos. E uma coisa interessante, eu tenho texto da escola. Então, quando eu fiz eu fiz uma proposta aqui em 2017, 18, que eu queria escrever um livro com as histórias dos alunos. Mas
aí chegou a pandemia, eu não retornei, mas se a escola precisar de alguma coisa nesse sentido, eu estou disposta. Eu estou aposentada 2 vezes ainda. Eu brinco com o aluno. O aluno falou, eu não queria aposentar agora, em 2013, eu aposentei novamente da Nemátia. E eu entrei numa sala e falei, gente, eu não queria aposentar, porque o que, que eu vou fazer? Ele falou, professor, eu nem comecei a trabalhar, estou doido para aposentar. Falei, menino, não pode ser. Então, aí eu saí da aposentadoria, eu tive problema de saúde, no sentido, porque quando eu digo problema de saúde, assim, eu não queria ter parado de trabalhar, mas chega uma hora que você tem que parar. Aí eu parei de trabalhar da Unemate, então eu estou a Deus dará, estou sem fazer nada, para ser bem sincero, de aposentadoria nesse sentido. Eu sempre digo para os alunos, se precisar de alguma coisa, se precisar de um cursinho, se precisar de vir aqui dar uma aula para vocês, se está com dificuldade. Muitas vezes o próprio professor da sala tem mais dificuldade, bota um estranho, vai melhor. Estou disposta, estou sem fazer nada, absolutamente no sentido escola. E agora que a senhora está aposentada, o que a senhora faz? Então, justamente nada, para ser bem sincera. Eu comecei a dar. Meus filhos falam, vai viajar. Andei viajando por aí um pouco, sabe? Então, meu futuro é viajar agora, porque o que, que eu vou fazer? Aí alguém falou, mas volta da aula. Não, voltar da aula eu não vou voltar. Mas se a escola precisar de mim para alguma aula, alguma coisa, pode chamar que eu venho com bom gosto. A senhora está à disposição de uma ajuda, mas voltar àquela função. Não, voltar à função, não dá. A senhora nunca pensou em dar aula de reforço? Então, mas só se eu for para uma escola para dar uma aula assim de reforço para aluno que precisa alguma coisa, alguma dúvida que precise. Particular. Particular, não pensei. Então é isso, né? Mas A senhora gosta bastante dos seus alunos, tem o interesse de ajudar, mas não é aquele interesse de voltar àquela função, de criar toda uma nova rotina, né? A senhora gosta bastante. Tem algum dos seus alunos que já veio pedir ajuda para a senhora? normalmente da universidade. Eles ligam para mim, professor, estou numa dúvida tal coisa. Ou volta e meia, eles pedem, professor, dá um cursinho sobre tal coisa. Aí eu me prontifico tranquilamente. Mas eu acho assim, sabe? Eu acho que a escola em si, para a educação, a gente fala, tem falha em todos os lugares, certo? Eu acho que vai depender muito do professor, da direção da escola, tudo. Eu vi uma experiência há 10 anos atrás, que um professor chegou numa escola, e aí, o professor não, um jornalista, e foram perguntar para ele qual era a melhor escola que ele tinha entrevistado. Ele entrevistou, acho que 10 escolas em cada estado. Aí perguntou para ele, o que, que você achou da escola tal? Ele falou assim, olha, a melhor escola que você tem, você pode ter certeza, é onde o professor, o diretor e os alunos se comunicam. A escola que eu cheguei, a diretora sabia quantos alunos tinha na escola, essa escola era boa. Mas quando eu cheguei, ó, gente, eu tô falando, quando eu cheguei na escola e perguntei para a diretora quantos alunos tinha, Então, tivemos uns pequenos probleminhas técnicos aqui, mas já estamos de volta. Sobre a aposentadoria, uma curiosidade. Como assim a aposentadoria 2 vezes? Foi uma aqui na cidade e outra lá na Nemate? sim, o professor, ele pode ter 2 vínculos empregatícios, então ele pode ter 2 aposentadorias. Tem mais, se eu não me engano, é médico também que pode ter 2 aposentadorias, não tenho certeza, mas professor pode. Como eu trabalhava aqui no Piscinati de manhã e à tarde, eu trabalhava à noite na universidade e eu trabalhava com comitante. Então, meu tempo de serviço na universidade também foram 30 anos. E aqui no Piscinati foram, não no Piscinati em si, o Piscinati eu trabalhei, se eu não me engano, 17. Mas no sentido da aposentadoria juntando, dava 33 anos de ensino fundamental e médio. Então, você pode ter 2 aposentadorias. Eu aposentei aqui primeiro e na Uramate eu aposentei em 2023. Interessante. A senhora, assim... Peraí, você falou que ia ficar morrendo ali, mas... Continuando aqui. A senhora acha que os estudos são muito importantes na carreira de alguém? Eu acho que é fundamental. Quem não estuda, para. Quem estuda, sobe, não importa. Eu brincava com os alunos que iam estudar. Olha, gente, vou falar isso brincadeira para vocês. Estuda, menino. Ah, não, professor, eu não vou fazer nada. Eu falei, vai sim. Se você for preso, você vai numa cela especial. Eles quase morriam de rir. Eu falei, não tem que parar de estudar, não. Todo mundo estudando.
Quanto ao estudo e a disciplina dos alunos, eu acho que é uma coisa fundamental eu colocar aqui para vocês. Porque os alunos tinham disciplina. Porque hoje mudou muito, ele tem disciplina, mas não como tinha uma disciplina. Ele tinha interesse em sala de aula, ele não respondia professor, ele era educado, sabe? É isso. Eu tinha a secretária Edna aqui na escola, que na realidade ela era secretária da escola, mas ela trabalhava mais como inspetora de aluno. Como o Piscinati, se você a escola é grande aqui a escola, tem árvore, tem tudo, então o aluno gostava muitas vezes de matar aula. Mas era igual ao colégio de freira, porque eu estudei em colégio de freira. Terminava os intervalos, a Edna dava uma volta no colégio inteiro para saber se eu não tinha aluno escondido por aí. Ela fazia isso. Então, essa função de inspeção era fantástica. Aluno não podia vir sem uniforme, sabe? Tinha um uniforme que vestia nele, um uniforme que não tinha. Depois ele devolvia, ou ia para casa para buscar a camiseta. Então, isso era muito importante. Eram regras que a escola tinha, que hoje é mais difícil, é uma regra mais branda. Aluno não podia sair fora de sala de aula, para ir ao intervalo no banheiro não era toda hora, sabe? Então o aluno era obediente nesse sentido, mas era uma obediência não impune, assim, punida. Ele tinha que obedecer porque ele tinha que obedecer a regra da escola, não reclamava nem nada, porque não eram regras difíceis de se cumprir. Era só ser um aluno educado em sala de aula, nada mais do que isso. O que se cobrava dele era ter boa educação. Bom dia, boa tarde, com licença. Hoje é mais difícil isso, o aluno não liga para essas coisas. Para ele, sei lá, talvez não é tão cobrado, não é tão visto, não é tão falado, e ele é menos. Mas aluno é aluno em qualquer lugar. Aproveitando esse gatilho da senhora, a senhora vê muita diferença entre a educação daquela época e de agora? Olha, eu não vejo tanta diferença. Eu acho que o comportamento do aluno que muitas vezes é difícil. Por quê? Porque você não pode brigar com o aluno, falar alto com o aluno, sabe? Então a escola diz que você está denegrindo a imagem do aluno, está deixando o aluno humilhado. Antigamente não tinha isso, não. O que tinha que ser feito era feito. E não tinha nada do aluno ficar humilhado. Ele já saía ali brincando, correndo, etc. Então, quem ficava mais chateado, eu falava para os alunos, eu estou na bronca, né? Você está ficando chateado? Tá nada, quem está ficando mais chateado sou eu. Falava para ele, o chateado está ficando eu aqui, não você, porque você já vai sair correndo por aí, etc. E eu vou ficar chateada com você. Mas hoje não, eu acho que, pelo que eu ouço, que o aluno, você não pode dar bronca nele, você não pode falar para ele sentar se não for com educação, com modos. Mas tem hora que dá vontade de pegar o aluno e sentar ele assim no soco. Mas não pode essas coisas. E antigamente você não tinha muita escolha, não. E o aluno obedecia, era mais obediente. Talvez pela falta assim, de uma educação, porque o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar e ele fica mais solto. Então, isso talvez dificulta a gente ter uma educação mais severa, vou usar essa expressão. Que nunca matou ninguém, nem feriu ninguém, a educação que foi dada foi educação excelente. Uma coisa aleatória aqui que tem que a senhora foi professora. Já chegou no tempo a senhora dava? Tinha régua? Não, na minha época não tinha régua. E, para ser bem sincera, eu nunca briguei com aluno, eu nunca tive discussão com aluno. A única vez que eu fiquei brava aqui na sala de aula, eu tive uma que eu não esqueço até hoje. Eu tive um aluno que ele levou, tinha uma carteira quebrada em sala de aula, e ele pegou e derrubou aquele pau. Todo mundo levou um susto, isso era a 7ª série. Falei, menino, para com isso. Mas não deu o outro, ele derrubou novamente a tábua. Mas aquele barulho que assustava todo mundo, era um silêncio, era uma aula de eu trabalhando com eles. Pela 3ª vez ele jogou a pau. Menina, aquele me tirou da coisa. Eu sou educada com meus alunos, assim como eles são comigo. Eu tirei ele da sala de aula, levei lá na coordenação, falei, amanhã ele não entra na minha aula. Amanhã ele vai direto ficar na biblioteca fazendo a atividade dele lá. Mas na minha aula ele não entra. Porque eu conversei com ele 3 vezes. 3 vezes ele foi sem educação comigo. Então, veja, nessa época eu podia fazer isso. Hoje eu não sei se eu posso. Aí ele ficou na sala de aula. Aí na outra aula ele entrou, né? No 2º dia. Aí ele foi lá pedir desculpa. Falei, mas onde já se viu você fazer uma coisa tão maldosa dessa? Eu sou boa professora para você, eu sou educada com você. Você foi sem educação, você me enfrentou 3 vezes. Aí ele pediu desculpa. Essa foi a única vez que eu briguei com o aluno. A única. Mas
mais forte. Realmente, seus alunos eram bem disciplinados, não precisava. Acho que como a senhora era professora e todo mundo gostava, todo mundo não interessado na aula, acho que não passava. Foi uma exceção, cara. É uma exceção. Meus alunos eram disciplinados, eu não posso reclamar dos meus alunos. Os alunos eram bons. Aproveitando que estamos falando de disciplina, uma coisa sobre o que a senhora acha de agora o SNAT ser cívico-militar. Olha, eu acho que é uma escolha da escola. Eu não acho ruim a escola cívico-militar. O que vai mudar aqui? Para mim, isso vai mudar o sentido, como é que eu digo assim? Eu vou usar a palavra disciplina. Mas é ordem, você a hora de você chegar, a hora de você sair, não é aquela moleza, né? Eu vou a hora que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Só isso que muda. Eu acho que a criançada, nos dias de hoje, tem que ter essa disciplina, essa postura. É uma postura boa para o aluno. Vai piorar? Não, vai melhorar. Eu acho que vai melhorar no sentido assim dessa postura mais educada, mais correta, mais forte. Porque os alunos são bons, os alunos são educados, mas eles não têm uma rédea e agora vai ter. Mas eu não acho ruim a escola militar, não. Eu tenho uma sobrinha que vai para a escola militar, fez tudo para entrar na escola militar. Hoje ela está fazendo uma faculdade, agora não sei se é terminando direito. Menina, ela ama a escola militar. Eu falei, quem quer, ama aquilo que faz. E o negócio é fazer o que se gosta, não gostar do que se faz, né? Porque muitas vezes, eu só vou fazer aquilo que eu gosto. Não, tem que gostar do que se faz. E não só fazer o que se gosta. Entrei numa sala um dia, o aluno reclamando, eu falei, tem 30 alunos aqui, se for pensar em vocês, quem gostaria de fazer esse curso? E era um curso de economia, se eu não me engano, que eu estava dando aula. Eu dava aula de língua portuguesa, então os cursos de geografia, matemática, economia, tudo tem um semestre de português. Aí, olha, eu acho que dois alunos só que levantou a mão que queria fazer economia, o resto não. Eu falei, tá vendo? Agora, você está aqui fazendo o quê então? Na marra? Não. Então você tem que gostar do que você faz. Essa é a oportunidade que você tem. Não pode fazer o que se gosta? Gosta do que se faz. Eu acho assim, eu com toda honestidade para você, a minha profissão de professor de língua portuguesa, eu amei a minha profissão, eu acho que eu fiz o possível e o impossível. Então eu não tenho a dizer para você, você não gostou de alguma coisa, não. Tudo que eu fiz foi bem feito. Me sinto realizada. Me sinto realizada, adoro essa escola, gente. A escola é a minha casa, assim como a Unemate também. Pelo trabalho que eu fiz na Unemate, trabalho que eu fiz aqui, eu gosto. Se sentiu também para a escola como acolhida, né? Bastante, essa escola é uma referência para mim. Agora, uma certa curiosidade que eu fiquei um pouquinho curiosa sobre essas crônicas. Principalmente a do Rosamundo. Rosamundo no banheiro. Isso. E a do o Homem. É o Homem Nu. Eu vou só expor o Rosamundo, não no banheiro, eu vou deixar você ler do Rosamundo no banheiro. Depois eu vou perguntar para você se o marido da mulher chegasse. Esse foi o debate que eu fiz. Ele ia acreditar nela ou não. Mas o Rosamundo, ele é o distraído, então tem várias crônicas dele. Tem uma que ele é convidado para um aniversário, para um velório. Ele é convidado, ele recebe um convite de manhã para ir no aniversário, e logo em seguida ele recebe para ir num velório que tinha morrido um amigo dele. E o Rosamundo, o nome do livro é o Rosamundo, das crônicas é o Rosamundo Distraída, e ele vai. Falou, não, eu vou no aniversário, depois do aniversário eu vou no velório, tranquilo. Mas aí ele chegou, ele falou, vou no velório primeiro, porque eu já vejo a pessoa, depois eu vou no aniversário. E o Rosamundo vai tranquilo pro velório. Quando chegou lá no portão, ele começa a cantar parabéns. Lá no portão ele entra cantando parabéns. Quando ele chega na mesa para cantar parabéns, para pagar o bolo, é o defunto que está lá. Gente, então, aí ele é distraído. Em vez dele ir primeiro no aniversário, ele foi no velório e aí ele cantou parabéns. Então, é esse tipo de crônica do Rosamundo, ele entrar em lugar distraído. E essa do Rosamundo no banheiro, essa para mim foi 10, ele entrar distraído. Por quê? Porque ele gostava de ler. Ele comprou um livro numa livraria e começou a ler o livro na livraria. Aí ele vai lendo o livro, chamou um táxi, o táxi veio, ele falou, deu o endereço, tudo, mas ele não desgrudou do livro. Chegou lá no apartamento, depois eu faço todas as perguntas para os alunos em relação a se poderia acontecer ou não. Aí, quando ele chega no edifício, ele entra no edifício e abre a porta da casa e entra. E botou o livro numa mesinha assim, por quê? Porque a mesinha, ele queria ler, ele não desgrudou a cabeça, ele não levantou a cabeça. Aí ele tomou banho, o texto aparece bem assim, Rosamundo tomou um banho
e grita pra mulher: ei, mulher, não tem toalha nessa porcaria da casa? É assim que ele fala. A mulher vem entregar a toalha para ele. Para fazer um agradinho, estou dizendo as palavras do livro, para fazer um agradinho, ele puxa a mulher para dentro do banheiro. Quando ele puxou a mulher para dentro do banheiro, era a mulher do vizinho. Rosamundo entrou no apartamento errado. Meu Deus. Aí veio, toda a gente faz um questionamento. Como que ele conseguiu entrar? Se a porta estava aberta, a porta do apartamento é tudo igual, como é que ele não percebeu? Aí foi a pergunta que eu faço para ele. Se o marido chegasse, ele ia acreditar nela? E tinha um homem lá tomando banho dentro do apartamento dele? Menina, é um questionamento fantástico. Quem era contra, quem era a favor, aí são os debates, é maravilhoso. E aí eu contando essa história, dando para ler, todo mundo queria ler crônica. Então, meus alunos gostavam de ler por causa disso. Eu acho que por isso que eles eram bons. Eu nem gosto muito de ler, mas agora deu até curiosidade pra isso aqui, hein? Agora eu vou começar. E o Homem não, você leu o Homem Nu primeiro. Eu vou ler os dois aqui. Se alguém que está assistindo tiver curiosidade, a gente pode deixar o link na descrição também. Isso. Você pode pegar na internet o Homem Nu, você vai achar ele tranquilo, esse é o teu livro aí. Agora, para finalizando, que está acabando o nosso tempo, a senhora pode deixar um recado para os alunos daquela época e os de agora? Eu gostaria muito, eu vejo muitos alunos, eu tenho saudade dos meus alunos. Eu não vou reconhecê-los, porque eles eram alunos crianças. Mas eu fico muito feliz quando eu encontro os alunos aqui da Escola Piscinati. Eles me conhecem mais do que eu, porque você imagina, eu passei aqui 17 anos, eu passei 30 no NEMAT. São muitos alunos, você não tem uma sala só, você tem normalmente 3 ou 4. Então, o pessoal cresce tudo. Mas eu mando um recado assim, eu gostaria muito de que eles tivessem muito sucesso na vida, que continuassem estudando. Os alunos de agora, que tivessem uma disciplina maior para o estudo, que prestasse atenção no que o professor fala, que o aluno tivesse interesse em aprender. Então, porque muitas vezes eu não discordo que o aluno encontre algum professor que não se adapte a ele, que o professor que ele não é que ele não gosta do professor, mas eu acho que uma conversa boa ajuda bastante. Então seria isso. Aí eu fico feliz, muito feliz de estar em contato com os alunos da Escola Piscinati. E teria agora também como a senhora definir Piscinati em uma palavra? Eu acho que Piscinati, para mim, a palavra maior que eu tenho aqui é carinho. Tenho um carinho enorme para a Escola Piscinati. Sério. Eu acho que de todos os convidados que passaram aqui, a maioria define como família, memória, tudo sobre coisas maravilhosas que aconteceram no Piscinati. Carinho novo, eu acho. Sim, acho que você foi a primeira pessoa a falar. Um carinho muito grande para a escola. Eu sempre na universidade eu falava da Escola Piscinati, a minha experiência maior assim, na Escola Piscinati. Exemplos daqui. Eu vou dar um exemplo. Agradecemos muito a presença da senhora por ter aceitado. E agradecemos também a quem está assistindo. Agradecemos também a quem está nos assistindo. E é isso. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada pelo convite. Para finalizar, um brinde a nós. Um brinde a nós. Tchau, tchau.